This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, igreja. Graça e paz a você que está nos assistindo. É uma alegria nós estarmos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Deus, aquele que é único e merecedor de toda a nossa adoração nesta noite. Para dar início a este culto, eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em Naum 1:7, que diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Eu acredito que eu e você temos desfrutado todos os dias desse cuidado que Deus tem dispensado a cada um de nós, a mim, a você, a nossa família, diariamente. Então isso é motivo de gratidão ao Senhor. Então eu te convido que nesta noite prepare o seu coração e fala: Senhor, fala comigo, eu quero te agradecer, eu quero te ouvir nesta noite. E que hoje seja uma noite diferente das demais noites que você tem muitas vezes buscado ao Senhor. Que você abra seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus fale ao mesmo nesta noite. Eu te convido a fechar os seus olhos onde você está e nós vamos consagrar a Deus a este culto. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor primeiramente, a Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque eu sei em quem temos crido. E estamos certos que o Senhor é poderoso, Senhor Jesus, para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar, ó Pai. E nesta noite nós queremos te engrandecer. Pedir que o Senhor fale aos nossos corações, nos traga o refrigério, o refúgio para as nossas almas, ó Pai. E que onde quer que esta mensagem chegue, possa alcançar os corações nesta noite, Pai. Trazendo conforto, consolo, o alívio para as nossas almas, ó Pai. Neste momento nós intercedemos, ó Deus, por aqueles que muitas vezes estão acamados dentro dos hospitais, passando por algumas dificuldades, ó Pai, e nós clamamos neste momento, Deus, para que em Teu nome, Pai, essas pessoas possam ser curadas segundo a Tua vontade. Abençoe a cada um dos familiares também que estão passando por momentos de angústia e temor, ó Deus. Que o Senhor possa ser a nossa alegria em todo o tempo, Pai. Abençoe as nossas famílias, os nossos irmãos que estão distantes da Tua presença. Traga-os de volta, ó Deus, para que juntos, em breve, possamos reunidos te louvar e te exaltar da forma com que o Senhor merece ser adorado. Consagramos, portanto, Senhor, este culto a Ti e que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações. Esta é a nossa oração que fazemos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Allah Yahdik. Meu nome é Mehdi e meu nome significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Sou filho mais velho de um líder religioso político e Senhor Jesus salvou minha vida por algo sobrenatural dele. Numa época da minha vida, foi obrigado por minha família para fazer um seminário de teologia do islamismo. E no segundo ano do seminário, Senhor Jesus usou um líder religioso para me dar um tema do TCC. E foi comparação sobre Bíblia e o Corão. E através daquela comparação, Senhor Jesus salvou minha vida. E rendeu ao Senhor, talvez através de sua oração. Talvez gente não receber relatos, notícias, o que está acontecendo. Talvez você receba aquele folhetinho, aquele livrinho de 30 dias de oração. Muitas igrejas não levam a sério. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, porque hoje, no século XXI, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, os movimentos de conversões, não são uma conversão, não são duas conversões, centenas dos muçulmanos se rendem ao Senhor. Talvez através de sua oração. Quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano.
pois nós somos resposta das orações de vocês. Senhor Jesus, muito obrigada pelo seu cuidado, seu carinho com cada um de nós. Obrigada porque o mundo nem nada no que nele existe ainda não saiu do seu controle. E obrigada porque nós podemos crer que não sairá, porque o Senhor é soberano em todas as coisas, em todas as situações. E nós podemos confiar no Senhor, ó Deus. Pai, obrigada pelas pessoas que se dispuseram a ir aos campos para servir ao outro e levar a sua palavra, a sua mensagem, a mensagem da salvação, ó Deus, levar libertação aos cativos, Pai. E, Deus, eu te peço que o Senhor levante cada dia mais obreiros, Deus. Te agradeço também pela vida dessa igreja, Deus, que o Senhor abençoe o pastor, sua família, cada membro, Deus, que tem servido ao Senhor aqui neste lugar. E, Deus, que cada um lembre-se de que aquele que entregou sua vida para Jesus é sim um missionário. Que cada um possa assumir o seu compromisso como missionário de testemunhar do Senhor onde estiver, seja no trabalho, em casa, quando estiver falando com os amigos, nas suas redes sociais, enfim. Que o Senhor seja soberano, Pai. E que cada dia mais pessoas possam se voltar para missões, possam se voltar para a sua vontade, Deus. Essa oração que eu faço e te agradeço pela oportunidade que eu tive de conhecer essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
Graças e paz, meu querido irmão, que alegria podermos adorar ao Senhor, que alegria podermos estar juntos aqui, já tendo oferecido a Ele os nossos louvores, passado por momentos tão especiais já com o Senhor, ouvindo, assistindo, testemunhos, vendo o que Deus está fazendo no campo missionário e vendo o que Deus tem feito no meio do seu povo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele vai dizer: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu quero neste momento orar e consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas que têm sido entregue para a obra do Senhor, para a causa do Senhor. Aqueles irmãos que têm sido fiéis e consagrado ao Senhor os seus dízimos, suas ofertas missionárias, sua oferta para a obra aqui, nossos projetos específicos missionários, nós queremos consagrar tudo ao Senhor, porque nós sabemos vem dEle, e eu sei que se você tem consagrado é para Ele, e nós assim queremos administrar para o Senhor, para a expansão, para a proclamação da obra do Senhor neste Evangelho. Então vamos orar e consagrar ao Senhor? Obrigado, grande Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de consagrar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, é bem verdade que reconhecemos, é do Senhor. Nós apenas entregamos, mas queremos fazer, ó Deus, com alegria em nosso coração, como disse o apóstolo Paulo. Queremos fazer com gratidão, com reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito por nós, de como o Senhor tem provido nossas necessidades, de como o Senhor tem sido fiel para conosco. Isso tudo, ó Deus, nos traz um espírito de gratidão. E sim, ó Deus, queremos com gratidão sermos fiéis nessa administração. Por isso, ó Deus, queremos consagrar todo o dízimo, toda a oferta para o Senhor, para ser administrado na obra do Senhor, para que esta obra continue, ó Deus, para que assim o Teu reino seja, ó Deus, instalado, para que o Evangelho bendito de Jesus Cristo seja proclamado, para que a Tua obra continue sendo realizada, seja aqui, ó Deus, na comunidade onde estamos instalados, ou seja, nos campos missionários, onde sustentamos a estes, ó Deus, que vão lá anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, agradecidos, e com os nossos corações voltados em fidelidade, amor e gratidão ao Senhor. Então a Ti consagramos os dízimos e as nossas ofertas, pelo bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Havendo consagrado os nossos dízimos e ofertas, louvaremos juntos ao Senhor. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Porque hoje livre sou. Meu querido, eu gostaria de, neste momento, te convidar a abrir a palavra de Deus, se você a tem contigo, no Evangelho de João, capítulo 5, e nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 15, uma leitura corrida, e eu gostaria que você acompanhasse o texto na sua Bíblia. A palavra de Deus traz a seguinte narrativa, cujo tema na minha Bíblia está a cura de um paralítico de Betesda. E o texto diz: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus quem o curara. A primeira nota que eu queria trazer deste texto é o significado de Betesda. Betesda significa lugar de derramamento, casa de graça, de misericórdia. Parece já indicar, pelo sentido de Betesda, que este homem ele estava no lugar certo.
tinha o seu propósito, tinha a sua necessidade e tinha o local. Nós entendemos que, a princípio, ele toma uma decisão que você percebe pela narrativa do texto que não estava trazendo a cura que ele tanto almejava, não porque o lugar não fosse para isso, sim, o lugar era um lugar de graça, mas porque não havia alguém que o ajudasse. Eu acho que essa é uma descrição muito perfeita, um retrato muito exato do que a Bíblia fala a respeito da humanidade, daquilo que somos, daquilo que a raça humana se tornou depois de ter pecado contra Deus, desde a narrativa de Gênesis capítulo 3, nós temos uma realidade, um retrato neste texto muito exato do que se tornou a minha e a tua realidade, um ser humano incapaz, impotente de salvar a si mesmo. Estamos numa condição caída no pecado, de uma situação que ninguém é capaz de resolver, esperando muitas vezes alternativas que não nos levarão para o céu, que não poderão resolver os nossos problemas, mas a narrativa ela é muito clara em dizer que alguém encontrou este homem. E no final da mensagem nós falaremos sobre este alguém. A verdade é que todos nós buscamos os nossos propósitos, não é? Todos nós temos os nossos objetivos. Partindo do que é espiritual, nossa maior necessidade, a salvação em Jesus Cristo, para aqueles objetivos que são pessoais, que são familiares, os nossos propósitos. E a grande verdade é que, como este homem, muitas vezes nós buscamos os nossos propósitos em lugares errados. Talvez até entendemos que Betesda seja uma opção, uma alternativa, mas ela não nos traz a solução, o alcance dos nossos propósitos. Da raça humana, meu maior problema é o pecado. Tem pessoas que, ao falar de algumas doenças que não querem citar o nome, fazem menção naquela doença ruim. Aquela doença ruim porque é algo que a princípio não tem cura, é algo que talvez o tratamento seja muito difícil. E quando nós pensamos numa situação em que a medicina já não tem a cura, já não tem a solução, então só falta um milagre. Só resta um milagre. É o que talvez vivenciava este homem todos os dias, alcançando um propósito que talvez só um milagre o faria chegar. E eu queria pensar, irmãos, no ser humano com algumas realidades aqui. Primeiro, o ser humano e a sua enfermidade. Você vê que a condição deste ser humano aqui, de uma cura que não alcança, de uma doença que não sara, demonstra exatamente a condição pecaminosa do ser humano, de um pecado que nós não nos libertamos, de uma condenação que nós não somos capazes de pagar uma fiança pela nossa liberdade. Na verdade, todos nós sabemos que estamos definitivamente condenados à morte. Cada dia que passa, a minha morte se aproxima mais. É um dia a menos que eu tenho para viver. A segunda condição é o ser humano e a sua individualidade. Você vê que na narrativa do verso 7, ele vai dizer para Jesus: Senhor, eu estou aqui sim, deitado aqui, mas quando a água é agitada não tem ninguém que me leve até o tanque. Lembrando que ele era um paralítico. Então qualquer outra pessoa com uma outra enfermidade, com uma mobilidade maior do que a dele, chegaria primeiro ao tanque e seria curado. A gente vive numa sociedade individualista. Nós vivemos numa sociedade onde cada um busca a sua própria realidade, os seus próprios objetivos, os seus próprios sonhos, e se for preciso, passa por cima dos outros. Essa sociedade é retratada em João capítulo 5, na história deste homem, cujo nome também não é narrado. O terceiro aspecto que eu queria considerar com você, o ser humano e a sua desesperança. Imagina que cada dia, este homem, este paralítico, tinha sua esperança renovada, mas cada oportunidade que ele perdia, a frustração se instalava,
ainda mais profunda no coração, na alma deste homem. E você vê que quando ele fala com Jesus, ele já não tem muita esperança. Ele entende que o anjo vai mover a água. Ele entende que a solução de repente vai ser apresentada. Mas a frustração novamente haverá de visitar o seu coração. E quando eu trago isso para a nossa realidade, não há nada, não há ninguém que seja capaz de resolver o problema do nosso pecado. E além do nosso pecado, as nossas frustrações, as nossas esperanças frustradas, são justamente porque nós depositamos em pessoas, em objetos errados. Porque se a nossa esperança ela estiver em Jesus Cristo, este Salvador, ou este aquele que traz a solução para qualquer um dos meus pecados, dos meus problemas, das minhas necessidades, ou seja, Ele tem a solução para toda a minha necessidade. Se a minha esperança estiver em Jesus, eu nunca serei frustrado. Mas a grande questão é que nós depositamos a nossa esperança em vários outros objetos, em vários outros seres e pessoas, e aí nós vivemos as nossas próprias frustrações. Meu querido, toda a expectativa deste homem estava naquele tanque, no tanque de Betesda. Toda a expectativa dele estava ali, toda a esperança dele estava ali. Era a solução, era a alternativa que ele tinha. Se não tivesse uma solução médica, então a alternativa que ele tinha era o tanque. E curiosamente, a sua maior esperança era quem trazia a sua maior frustração. Meu querido, muitas vezes é o que passa nas nossas vidas. A nossa maior esperança é que nos traz a maior frustração. Porque a nossa esperança não está depositada na pessoa certa, no Senhor Jesus. Então vivemos de frustrações. Vivemos de situações que nos frustram porque erramos em quem nós depositamos a nossa esperança. É uma realidade novamente estampada na vida deste homem, para a nossa atual realidade dos dias em que vivemos. Eu não quero entrar, quando eu penso no verso 7, na questão histórica, cultural deste anjo que movia a água, porque também não é nosso objetivo discutir sobre essa realidade, mas eu queria sim enfatizar de forma maiúscula, assim, de forma mais específica, a maravilhosa graça de Deus. Como o cântico que nós cantamos, a maravilhosa graça de Deus, essa graça abundante, essa graça que nos alcança, essa graça que vem em favor do ser humano e este não merecendo, este no seu próprio estado de miséria, como o que você viu aqui, né, o lugar, verso 3, né, um lugar de enfermos, de cegos, de paralíticos, um lugar de coxos, era um lugar de enfermos. A graça alcança este lugar, estas pessoas. E eu queria dar ênfase exatamente neste sentido. O verso 5 que nós lemos, ele diz: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 2 pontos para considerar rapidamente neste verso. Primeiro, a ênfase da narrativa não está na enfermidade deste homem. A ênfase da narrativa está no milagre sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, na obra miraculosa, na obra sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. A ênfase do texto, da narrativa, está em Jesus, não está neste homem e sua enfermidade, e sim na cura sobrenatural, a obra do Senhor Jesus na vida deste homem. Segundo aspecto, no verso 5, o tempo do sofrimento. E aqui talvez eu queria parar um pouquinho com você. O texto vai dizer que ele estava há 38 anos nessa condição. Há um verso em Provérbios, que eu gosto muito deste verso, e que se aplica muito bem a este texto. O texto está em Provérbios capítulo 13, o verso 12, que diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida.
Há 38 anos, segundo o verso 5, este homem vivia uma realidade que ele não alcançava a cura. Uma esperança que o tempo, provavelmente, conforme diz o texto aqui, vinha matando, vinha enfraquecendo. E meu querido irmão, todos nós temos as nossas expectativas, todos nós vivemos as nossas esperanças, os nossos objetivos, a expectativa de que um dia você e eu vamos alcançar algo que é o nosso propósito. E parece que muitas vezes Deus, Ele permite que o tempo, ele se instale entre o meu desejo, o meu propósito e a realização, o alcance desse propósito. Parece que este tempo, ele de alguma forma vem me influenciar para, como disse o texto aqui, enfraquecer a minha esperança. É bem verdade que o sofrimento deste homem, ele foi real até o encontro entre ele e o Senhor Jesus, até que o Senhor Jesus o encontrou. É bem verdade também, eu quero dar uma ênfase nisso, que quem encontrou este homem não foi o anjo. Não foi o anjo que movia as águas. Quem encontrou este homem foi o Senhor Jesus. Meu querido irmão, a nossa expectativa muitas vezes ela está em anjos que movem águas. A nossa expectativa está em seres que nós entendemos ou atribuímos a eles o poder de trazer a nossa cura, o nosso propósito, o nosso objetivo. Quando na verdade você vê que este homem só vai encontrar a cura quando ele é encontrado pelo Senhor Jesus. E tempo, a espera, e se aguardar o tempo, nós sabemos que nem todos têm boa relação com o tempo. Como é difícil esperar. Mesmo quando diante de Deus o meu problema já é colocado, como é difícil esperar. Como é difícil manter a minha esperança de que Deus ele vai trazer a minha solução, Ele vai trazer o meu sonho, Ele vai trazer o meu propósito. Deus vai realizar o meu pedido. Como é difícil eu manter o meu propósito quando o tempo ele se interpõe entre o meu clamor e a realização de Deus em resposta ao meu clamor. Como é difícil lidar com o tempo. Há ocasiões em que a espera ela se torna sinônimo de ansiedade. A espera ela não me traz uma confiança, ela me traz uma ansiedade. E a ansiedade ela me causa mal. Mas, na verdade, muitas vezes, espera e ansiedade se tornam sinônimos. Meus irmãos, quando as coisas não acontecem, quando parece que Deus ele não resolve, quando parece que Deus ele não atende, quando parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, é aí que nós partimos para soluções alternativas. Eu não sei quanto tempo este homem, na narrativa de João capítulo 5, ficou no tanque de Betesda. Eu não sei se você sabe, mas eu não sei. Eu sei que ele vivia uma doença por 38 anos. Isso eu sei, você sabe porque o texto nos disse isso. Mas quanto tempo ele passava, quantos dias ele vinha para esse tanque esperando esse movimento das águas, nós não sabemos, não conseguimos decifrar isso. Mas a verdade, meu querido irmão, é que ele busca uma alternativa, porque provavelmente outras situações não o curaram. E eu entendo, meu querido irmão, que quando a sensação que dá de que Deus não está ouvindo a minha oração, de que Deus não está atendendo o meu clamor, de que Deus não responde o que eu estou pedindo, de que eu estou insistindo e parece que a resposta não vem, o milagre não acontece, a cura não chega, o meu sonho não se realiza. Então, eu também, como este homem, eu parto para soluções alternativas. Deixa eu pensar em 3 com você. A primeira solução alternativa é eu tomar
para mim as decisões sem esperar por Deus. É quando eu próprio resolvo o meu problema. Quando eu próprio alcanço o meu propósito. Há um texto muito interessante, a narrativa a despeito do rei Saul. E Saul estava na guerra com os filisteus. O texto ele está descrito em 1 Samuel capítulo 13, verso 8 ao verso 14. Eu quero ler contigo. Saul ele estava com o exército de Israel, Saul, rei de Israel, numa batalha contra os filisteus. E a narrativa, ela vai dizer assim, 1 Samuel capítulo 13, versos 8 ao verso 14. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel, para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que te ordenou o Senhor. O que Saul fez? Assumiu a função de um sacerdote, quando ele era um rei. Só o sacerdote tinha o ofício de sacrificar um animal ao Senhor. Saul, como não era capaz de esperar, 7 dias se passaram entre o prazo que Samuel tinha dado para chegar. Passaram-se os dias, ele não permitiu a espera, por ansiedade ele vai e age erradamente. É quando eu tomo para mim, assumo as rédeas e busco a decisão por mim mesmo. Abraão é outro exemplo disso. Nós temos o chamado de Deus em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para ele sair daquela terra, e Deus promete a ele que faria dele uma grande nação. Passam-se 10 anos, e Deus não cumpre a promessa de dar um filho para Abraão. Então no capítulo 16 de Gênesis vai ter a narrativa que Abraão ele tem um filho com Agar, a serva de Sara, sua esposa. Abraão ele assume o controle para si, porque parece que Deus não era capaz de atender o próprio propósito de Deus. Então Abraão assume para si essa responsabilidade e tem um filho com a sua serva, com Agar. Ocorre que no capítulo 21, 25 anos depois da promessa, nasce Isaque, filho de Abraão e de Sara. O propósito de Deus não tinha falhado. O que aconteceu foi que Abraão buscou uma solução alternativa, que não em Deus. Como você sabe, ambas as experiências, tanto de Saul quanto de Abraão, trouxeram resultados terríveis. Nenhum deles trouxe resultado abençoador. Todos eles causaram o mal. Seja no caso de Saul, seja no caso de Abraão, você deve conhecer a história. A segunda situação, considerando o que pode acontecer diante da busca de soluções alternativas, é quando eu mudo o alvo, mudo o objeto da minha fé. Quando Moisés ele sobe para o monte para receber as tábuas da lei, e diz a Bíblia que Moisés ele fica 40 dias lá e 40 noites. Como Moisés demora para voltar, o povo chega para Arão, o irmão de Moisés, e diz: olha, nós não sabemos o que aconteceu com este homem, Moisés, este homem que nos tirou do Egito, nós queremos novos deuses, faça outros deuses que sejam os nossos deuses e caminhe agora à nossa frente.
E como você sabe, Arão, ele vai lá e pede ouro para aquele povo e constrói um bezerro de ouro. Eles mudam o objeto da fé deles. Não era mais aquele Deus que os tirou do Egito. Agora eram bezerros de ouro. Estes eram o objeto da fé destes homens, de uma nação que era chamada como povo de Deus. Meu querido, como é fácil você e eu, povo de Deus, por razões pessoais, de frustrações ou de expectativas que não se cumpram, nós mudarmos. E mudarmos de forma muito afrontosa o alvo da nossa fé. Como é fácil nós deixarmos Deus por tantas outras coisas. Como é fácil isso. É neste momento que eu mudo o alvo da minha fé. E a terceira questão que eu queria apresentar para você é quando a desesperança, a frustração, ela me causa a própria sensação de que Deus não está mais presente comigo. Tão simples, tão fácil eu pensar assim. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está mais comigo. E meu irmão, a espera, ela coloca de fato em questão, isso para nós, a presença de Deus em nossas vidas. Coloca de fato a questão para nós de que Deus está ou não ouvindo as nossas orações. E sabe, este é o momento em que nós nos afastamos dele. Este é o momento em que nós incorremos os piores erros. Este é o momento que nos traz as piores consequências para serem colhidas. É quando nós acolhemos em nosso coração a sensação de que Deus não está mais nos ouvindo. Meu querido, o tempo é difícil. Às vezes até vemos o tempo como adversário. Mas quando o tempo é o projeto de Deus, o tempo na verdade se torna a nossa escola. É a ferramenta, é o instrumento que Deus usa para nos preparar para um projeto maior. Acredite, Deus não se esquece de você. Quando Deus unge Davi, você conhece a história, ele não o coloca em seguida no trono. Davi, ele passa 15 anos entre a sua unção e o trono. Foram 15 anos de escola, de aprendizado. O que Deus pode estar fazendo com a sua vida é te preparando para um projeto maior. Então, espere, permaneça firme, deixe o Senhor trabalhar, porque Deus certamente tem uma obra maravilhosa na sua vida. Eu quero terminar com Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Isso é o oposto da ansiedade. Isso é confiança de que o que Deus está fazendo é o melhor e se cumprirá no tempo exato. Que Deus aplique esta palavra ao teu coração, meu querido irmão. Não desista. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Que o Senhor aplique ao teu coração. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar
Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Louvado seja Deus por esse tempo tão especial de adoração, de culto, de celebração, de louvor, de palavra que vem do Senhor para os nossos corações. Louvado seja o Senhor por receber o nosso culto, louvado seja o Senhor por ouvir as nossas orações, louvado seja Deus por falar aos nossos corações. Eu quero encerrar este culto lendo o verso 18 do Salmo 33, onde o salmista ele escreve: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O verso 22 do mesmo Salmo 33 diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que a tua esperança esteja no Senhor. Que os teus sonhos e propósitos, o teu pedido, o teu clamor, você espere do Senhor. E que o Senhor, com sua misericórdia, possa visitar a minha e a sua vida, para que, enquanto esperamos, a nossa confiança não se perca, mas que permaneça firme no Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele alcance o teu coração e que assim possamos viver felizes com Jesus. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, por esse tempo tão precioso. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado por estar presente com cada um de nós enquanto te adoramos, mas não só enquanto te adoramos, todos os dias o Senhor está conosco. Então reconhecemos a tua presença, reconhecemos a tua graça e a ti adoramos, ó Deus, ofertando com o nosso coração inteiro ao Senhor o nosso culto. Abençoa teu povo, ó Deus, abençoa cada um de nós, abençoa nossa cidade, nosso estado, nossa nação, abençoe para que possamos confiar que do Senhor virá a solução. Que assim, ó Deus, com teu amor o Senhor nos alcance, com a graça do Senhor Jesus, o Senhor nos cubra e que o Espírito Santo também conforte os nossos corações com a sua consolação. Assim seja para a tua honra e para a tua glória e no bendito e poderoso nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.